Olá, querido irmão, graça e paz. Hoje nós trazemos o livro Roteiro, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Vamos agradecendo a presença de cada pessoa que aqui chega no intuito de receber a palavra, de refletir os ensinos do Cristo e de somarmos através dessas reflexões. Aproveitando para desejar uma excelente noite ou um amanhecer radioso. E vamos à lição, o Evangelho e Educação. Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova à Terra, sem dúvida não se achava desprovida a Terra de sólida cultura. Na Grécia, as artes haviam atingido luminosa culminância e em Roma, bibliotecas preciosas circulavam por toda a parte, divulgando a política, a ciência, a filosofia e a religião. Os escritores possuíam corpos de copistas especializados e professores eméritos conservavam tradições e ensinamentos, preservando o tesouro da inteligência. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. A mulher, aviltada em quase todas as regiões, recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça, eram assinalados a ferro cadente, submetidos à penosa servidão, anotados como animais. Os pais poderiam vender seus filhos. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes poderiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os governados à extrema penúria e sem ser incomodados por ninguém. Feras gigantes devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos com aplauso geral. Rara a festividade do povo que transcorria sem vasta efusão de sangue humano, como impositivo natural dos costumes. Com Jesus, entretanto, começa uma nova era para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício sem reclamar e rogando perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e os infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escola de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco altera-se a paisagem social no curso dos séculos. Dilacerados e atormentados, entregues ao supremo sacrifício nas demonstrações sanguinolentas dos tribunais e das praças públicas, ou trancafiados nas prisões, os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Há grupos de servidores que se devotam ao trabalho remunerado para a libertação de numerosos cativos. Senhores da fortuna e da terra, tocados nas mais fibras íntimas, desenvolvem escravos ao mundo livre. Doentes encontram remédio, mendigos acham teto, desesperados se reconfortam, órfãos são recebidos no lar. Nova mentalidade surge à terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras. E sob a inspiração do Mestre, crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes: meu irmão. Ah, querido irmão, bonita lição, não é? E a gente se pergunta, até quando? Até quando teremos que estar evangelizando a nós mesmos? Até quando teremos que estar nos vigiando?
Sabe, a gente fala muito da era pré-socrática, ou mesmo na época de Platão e Sócrates, que foram os precursores do espiritismo. Mas acreditem, no século III a.C., o estoicismo já era difundido, cuja promessa era viver a vida de uma forma mais racional, menos animalizada, mais virtuosa, ao mesmo tempo que criava a permissão de lidar com muito mais solidez para os contratempos da vida. Porém, observe que com o passar dos séculos, nós continuamos agindo muitas vezes como se estivéssemos em plena Idade Média. E é por isso, porque muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas inseguranças, a nossa legitimação. Parece que precisamos o tempo todo de aplausos, de sermos aprovados. Enquanto que, na verdade, o aplauso tem que vir dos céus. Que todas as nossas atitudes sejam feitas para o Senhor, para Deus. Porque sendo bem feita e para Ele, nós não nos perderemos na seara da vida. Que homem entre nós aqui não daria tudo para um dia ter uma conversa, um bate-papo com um desses estoicos, ou com aqueles que fizeram parte da história, como Homero, Orfeu, Museu, Hesíodo, ou Zenão do Sítio, que fundou o estoicismo. Quantos de nós? Mas, se pensarmos melhor, nós podemos ter uma conversa ao pé do ouvido com alguém que tem todo o conhecimento que todos esses tiveram e ainda trazia a brandura no ar, no olhar. E não era bobo. Não era, não. Ele era firme. Ele era esperto. Ele era alegre. Ele era sensível. Mas ele sabia que o seu dizer tinha que ser sim, sim e não, não. Que nós teríamos que nos posicionar, mas não para guerrear, e sim para embainhar as espadas, e sim para elevar a fronte. E por mais erros que tivéssemos, que pudéssemos seguir sempre em frente, melhorando, agindo, somando e não atacando. Senhor da vida, proteja todos aqueles que aqui chegam nessa noite ou nessa manhã, para que bem em breve estejamos juntos novamente. Se conosco hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.